Informações no Rio de Janeiro com Pedro Bonenberger. Oi, Pedro. Fernando, o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, retomou as operações de pousos e também de decolagens agora neste início de manhã, depois que o mau tempo, que essas condições meteorológicas ruins causaram interrupções nas decolagens e também nos pousos aqui no terminal. Neste momento, o balanço já é de 70 voos cancelados e ao menos 18 voos com atrasos aqui no Santos Dumont. Apesar da abertura do tempo por aqui, com melhores condições de visibilidade para pousos e decolagens, há muitas filas aqui no terminal de passageiros que perderam seus voos por causa das condições climáticas e agora tentam um reagendamento. A orientação da Infraero, que administra o terminal, é de que os passageiros procurem suas companhias aéreas para fazer uma negociação e conseguir novos voos em outros horários e chegar aos seus destinos. Fernando. Obrigado. A informação de Pedro Bonenberger no Rio de Janeiro. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço, ótima semana para você escutando a CBN. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes nessa segundona. A partir de agora, muito futebol, muito esporte, muitas notícias e opinião para você. E começamos falando de futebol feminino, porque estão definidos os confrontos da semifinal da Copa Feminina. Espanha e Suécia jogam amanhã, 5 da manhã, no estádio Eden Park, na Austrália. A outra semifinal será disputada na quarta-feira, às 7 horas da manhã, entre Austrália e Inglaterra, no Estádio Olímpico de Sydney. As australianas eliminaram as francesas nos pênaltis por 7-6, após 0-0 no tempo normal, enquanto as inglesas venceram a Colômbia pelo placar de 2-1. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Jogo ruim em Ribeirão Preto. Os piores ataques da competição, que só perdem para o ABC, ficaram no empate em 0-0 no estádio Santa Cruz. Semana cheia e de muito trabalho, já que a Ponte tem uma parada pesada no final de semana. Vai enfrentar o Ceará no estádio do Castelão. Futebol internacional, a notícia que movimentou o fim de semana. O astro brasileiro Neymar vai defender o Al Hilal da Arábia Saudita. Depois de 6 anos de Paris Saint-Germain, ele vai para o mundo árabe por um contrato de 2 anos. O Al Hilal vai desembolsar a quantia de 320 milhões de euros pelo período, cerca de 1,7 bilhão de reais. A apresentação do craque brasileiro está marcada para quarta-feira. E agora o destaque do futebol paulista com Fábio Chaib. Bom dia para você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Corinthians venceu de virada o Curitiba em Itaquera, se afastou da zona de rebaixamento, chegou a 11 partidas de invencibilidade e ganhou moral para o clássico decisivo de quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil no Morumbi. Paraguaio Matias Rojas volta de lesão, entra no segundo tempo da partida e vira opção para Luxemburgo. No Maracanã, o São Paulo empatou com o Flamengo por 1-1 e reclama muito da arbitragem em gol de pênalti de Pedro já no fim do jogo. Lucas Moura entrou como titular e marcou o primeiro gol na volta ao tricolor paulista. Remis Rodrigues, o colombiano, também estreou pelo clube. Técnico Dorival Júnior protesta contra a arbitragem. Diretoria mandará ofício à CBF cobrando explicações sobre pênalti para o Flamengo. Já o Santos, em estreia do técnico uruguaio Diego Aguirre, decepcionou mais uma vez. Sofreu 4 gols do Fortaleza no segundo tempo, foi goleado no Castelão por 4-0 e segue na zona de rebaixamento. Nos últimos 14 jogos do clube no Brasileirão, o Santos acumula apenas uma vitória. Ausente da partida, o atacante Marcos Leonardo segue sendo esperado
no CT Rei Pelé para sua representação. O jogador tem uma proposta da Roma da Itália e bate o pé para ser negociado. Já o Palmeiras entra em campo nesta noite para enfrentar o Cruzeiro às 7 da noite no Allianz Parque pela 19ª rodada do Brasileirão. Vitória contra a Raposa recoloca o clube na vice-liderança do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira deve manter todos os titulares e não tem problemas para a partida. Boa, Fábio. E na NBA, muita polêmica. O astro James Harden entrou em rota de colisão com Daryl Morey, dirigente do Philadelphia 76ers. O jogador gravou um vídeo chamando o Cartola de mentiroso e que não tem a menor intenção de ficar na franquia. Harden tem a intenção de jogar no Los Angeles Clippers na próxima temporada e a briga ficou ainda mais aflorada depois do Cartola ter falado que não vai negociar o ala de Filadélfia. E agora destaque do Guarani, chegando com Antônio Lupi. Era para ser um domingo de festa no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Dia dos Pais, homenagem aos jogadores que conquistaram o título brasileiro em 1978, que ontem completou 45 anos, mas quando o Bugre enfrentou o Juventude, perdeu num duelo direto por uma vaga no G4 da Série B. 1-0 em uma falha gigantesca do sistema defensivo entre Alan Santos e Pegorari. Com essa derrota, o Guarani ficou um pouquinho mais longe do G4 e também tem uma parada difícil na próxima rodada da Série B. Sexta-feira encara o Sport no Brinco. Série C, o Náutico anunciou a contratação do técnico Bruno Pivetti, de 39 anos. O último clube de Pivetti foi o Guarani, onde disputou 11 jogos e somou 4 vitórias nessa temporada. O treinador também já comandou em 2023 a equipe da Chapecoense. O Pivetti chega no Timbu para substituir o Fernando Marchiori, que foi demitido depois de uma série de resultados ruins. O Náutico ocupa a 9ª colocação com 25 pontos, fora do bloco dos 8 primeiros colocados. E agora, destaque também da Série C e da Série D, clubes paulistas. Com você novamente, Fábio Scheibe. Pois não, Júlio, o São Bernardo voltou a vencer na Série C depois de 10 jogos, fez 2-1 no Amazonas que conta com o atacante Sassá. Com essa vitória, o São Bernardo figura na 8ª colocação, faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase da Série C. O São Bernardo tem 25 pontos em 17 jogos. Já pela Série D, a Ferroviária, no sábado, bateu o Anápolis por 1-0 e saiu na frente das oitavas de final, jogo de ida das oitavas de final. A volta será na semana que vem. Ontem, muitos 0-0 pela Série D. O Nacional empatou com o Ferroviário por 0-0, o Maranhão empatou 0-0 com o Retrô e o Caxias também ficou no 0-0 com o Ceilândia. Os jogos da volta serão na semana que vem, viu, Julio? Muito bem, Fábio Scheibe. E você, torcedor, participa do nosso programa através do WhatsApp. À sua disposição, 991869070, 991869070. Manda a sua mensagem para o CBN Esportes, que tem a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Ótimo dia para você, excelente semana pela frente, Carlão. Bom dia, Julião. Bom dia, ouvinte CBN. Uma boa semana a todos nós. Fim de semana triste, ruim para o futebol de Campinas. Nível de atuação abaixo. O Guarani não que jogou mal, mas um resultado horroroso, né? A maneira como perdeu, a falta de entendimento entre Pegorari e Alan Santos. A Ponte trouxe um pontinho de Ribeirão Preto, que pode até ser importante lá na frente, mas um nível de atuação também muito abaixo. Mais uma vez, a Ponte sequer ofereceu perigo à defesa adversária. Então, para os campineiros, né? Alviverdes, alvinegros, um final de semana muito ruim com relação aos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Maravilha, Carlão. São estes os destaques aqui do CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o café traz a série Humanismo no Século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer.
Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Você é cirurgião dentista, estudante ou apaixonado por odontologia? Então tá na cara que você precisa marcar presença no 10º Congresso Uniodonto Campinas. O maior congresso de odontologia do interior do Brasil está de volta com cursos e palestras imperdíveis. De 16 a 18 de agosto no Expo Dom Pedro. Inscreva-se em uniodontocampinas.com.br/congresso. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Marque mais um ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de R$9 mil por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENGIE, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engie.com.br/Mercado Livre. ENGIE, sua parceira no Mercado Livre de Energia. Trânsito. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Olha, Júlio, quem segue ali pela Avenida Princesa do Oeste tem uma lentidão na chegada ao Viaduto Laurão e no sentido oposto na chegada à Avenida Monte Castelo. Pela Avenida Moraes Salles, motorista perde tempo do Viaduto Laurão até a Rua Itu, sentido centro, e no sentido Nova Campinas, na saída do Viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito intenso pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Salles. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. A Avenida Campos Salles tem trânsito intenso em toda a sua extensão. Motorista perde bastante tempo por lá. Júlio. Valeu, Thaís Azevedo. Ótima semana para você. Obrigado pelas informações. Agora são 11h15. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes, né? Falando muito sobre futebol paulista nesse final de semana, né? Tanto na Série B quanto na Série A tivemos jogos importantes. Daqui a pouco a gente fala também, né, sobre a dupla de Campinas que decepcionou no final de semana, né? De fato,
não foi uma boa rodada para Campinas, com apenas 1 ponto somado no empate da Ponte, que também foi uma apresentação bem ruim, como já citado aqui nos destaques. Mas vamos com o Leonardo Dai, trazendo informações atualizadas da capital depois de um final de semana de vitória do Corinthians, reclamação do São Paulo, mas também informações de Palmeiras e Santos. Pois não, Dai? Corinthians e São Paulo precisaram deixar de lado a expectativa pelo clássico de quarta-feira, que vale vaga na final da Copa do Brasil, para se dedicarem à última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o Coritiba por 3-1 na Neoquímica Arena em Itaquera e abriu 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, mesmo com um jogo a menos. Com o time titular em campo, o Timão foi mal no primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo para o Coritiba por 1-0. A reação na etapa final foi fulminante. Os gols de Gil aos 6, Yuri Alberto aos 9 e Wesley aos 22 minutos garantiram 3 pontos para a equipe de Vanderlei Luxemburgo. Uma exceção num coro de 40 mil vozes que gritaram "É quarta-feira" no final da partida. Qual a prioridade? Eu já cheguei para vocês e falei que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa vitória de hoje foi a vitória mais importante da gente dentro do trabalho que nós estamos aqui. Tem que sair dessa situação desconfortável, porque é muito pesado, um time grande, ficar numa situação desconfortável, a cobrança é muito forte. O São Paulo poupou titulares e foi para o intervalo vencendo o Flamengo por 1-0 no Maracanã. Golaço de Lucas Moura de fora da área, o primeiro gol de Lucas na volta ao Brasil. No segundo tempo, o colombiano James Rodrigues fez a sua estreia, mas o tricolor foi castigado com o gol de pênalti de Pedro aos 51 minutos. O time de Dorival Júnior está em 9º lugar na classificação. Foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Mesmo assim, nós tivemos uma organização muito boa, jogando com personalidade, querendo o resultado. Vamos com calma em relação ao James. Aos poucos, ele vai alcançando as suas melhores condições. No Castelão, o Santos foi goleado por 4-0 pelo Fortaleza na estreia do técnico uruguaio Diego Aguirre. Inofensivo no ataque, o Peixe até segurou o Fortaleza no primeiro tempo, mas levou 4 gols na etapa final. Aguirre terá trabalho para evitar o rebaixamento. O Peixe termina a primeira metade do campeonato na zona de descenso, em 17º lugar, com 18 pontos em 19 jogos. Nós cometimos um erro e aí o time perdeu confiança. Obviamente que estou preocupado, temos que começar a melhorar, conseguir vitórias. O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira, às 19 horas, contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Se vencer, o time de Abel Ferreira sobe para o 2º lugar na classificação. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai, então, com as informações dos times de São Paulo, né? Muita reclamação aí do tricolor por parte da arbitragem. Claro que foi o grande tema no final de semana esse jogo contra o Flamengo, mas a gente vai chegando, se aproximando de quarta-feira, o torcedor vai criando expectativa, então é uma semana decisiva aí para o futebol paulista, também na Copa do Brasil. A gente vai falar muito disso também no CBN Esportes. Mas antes, são 11 horas e 21 minutos, nosso contato é com o nosso campeão olímpico, André Heller. Toque de Ouro, com André Heller. Está chegando a hora, hein? Contagem regressiva aí para o Campeonato Paulista. Tem o Renata defendendo o atual tricampeonato e também contagem regressiva para o dia 26, quando começa o Sul-Americano, né? Então o Heller, na semana passada, nos deu uma baita notícia explicando a volta à seleção brasileira e já me desperta a curiosidade em saber como tem sido essas semanas de trabalho até aqui. Um abraço para você, ótima semana. Bom dia, André. Bom dia, bom dia. É um prazer novamente estar com vocês. Vou começar pela ordem inversa, dando notícias da seleção brasileira. Eu, na verdade, deveria estar voando neste momento, porém o aeroporto de Santos Dumont teve mau tempo por lá, então meu voo foi cancelado. Embarcarei ao longo do dia, estou esperando notícias, mas a boa notícia é que eu pude estar com vocês no dia de hoje. A seleção brasileira vem numa preparação muito intensa para o Campeonato Sul-Americano, que começa no final de agosto lá em Recife. É um campeonato importante, ele não tem uma consequência direta do resultado desse campeonato, ou seja, o título, o resultado não classifica a seleção para outros campeonatos, porém a seleção brasileira tem um histórico impecável
a seleção brasileira de vôlei masculina nunca perdeu um campeonato sul-americano, porém tem um desafio enorme pela frente, que é uma equipe argentina completa, e no último confronto, o confronto mais emblemático, talvez dos últimos anos, na disputa pela medalha de terceiro lugar nas Olimpíadas, o Brasil saiu perdedor. Então, vai ser um sul-americano muito interessante de acompanhar. O fato é que a seleção brasileira vem se preparando de uma maneira muito intensa, com muita qualidade, e vai chegar em ótima forma para esse campeonato sul-americano no Recife. Antônio Lupe, que além de um grande jornalista, um grande repórter, foi também o posto nas quadras de Bebedouro, desfilando aí o seu talento. André Heller, nosso campeão olímpico, está conosco, Lupe. Júlio, eu vou ser bem sincero, no vôlei não lograva êxito. Eu nunca consegui mandar uma bola para o lado contrário ao adversário, elas paravam na rede. Tanto é que eu fui jogar futebol, fui jogar basquete, porque no vôlei eu não conseguia. Virei repórter, né? Melhor. Tudo bem, André? Bom dia a você. Oi. Lupe, o problema do vôlei nestes casos é que a bola é muito redonda. É muito redonda. Se ela fosse um pouco mais quadrada, ela ajudaria bastante, né? É verdade. Tive muita dificuldade na modalidade vôlei. André, boa semana, bom dia a você. Prazer falar conosco aqui no CBN Esportes. Você, com esse cargo na seleção brasileira, está trabalhando junto com a Sheila, né? Que agora está com a seleção feminina. E até tem uma matéria aqui no GE, uma foto ali de vocês juntos, né? Ela já desempenha essa função no Minas, acho que desde 2021, segundo a matéria que foi publicada aqui. Como é que funciona essa parceria? E se vai haver uma parceria entre você e a Sheila para trazer a mesma mentalidade nessa função que vocês estão desempenhando na seleção brasileira? Lupe, que pergunta importante até para esclarecer, né? Talvez nos encaixamos no mesmo contexto, no mesmo pensamento que a Confederação Brasileira teve, no mesmo intuito e na mesma intenção em nos chamar, tanto eu quanto a Sheila, porém são trabalhos desvinculados, Lupe. A Sheila tem as formações delas, eu tenho as minhas, então o meu trabalho com a Seleção Brasileira eu desconheço o trabalho que a Sheila vem fazendo com a Seleção Brasileira há mais tempo do que eu, né? Eu estou na segunda semana trabalhando junto da Seleção Brasileira. Volto a dizer que, no meu caso, eu não me encaixo como um assistente técnico, não faço parte da comissão técnica da Seleção Brasileira, eu faço um outro tipo de trabalho com os atletas, sobretudo. Estarei junto, obviamente, da comissão técnica, afinal de contas, nós falaremos muito de vôlei, é um ambiente para se falar muito de vôlei, até pelo meu histórico dentro da modalidade. Mas o meu trabalho com os atletas é um tipo de trabalho, é totalmente voltado ao desempenho, ao resultado, obviamente com foco nos processos, na eficiência. Não sei comparar o meu trabalho com o da Sheila, porque, de fato, desconheço o trabalho que ela vem fazendo. O fato é que, e essa informação é importante, são trabalhos desvinculados, como eu já falei antes. A Sheila faz um tipo de trabalho, o meu trabalho é um trabalho de extrema confiança com os atletas, então não tenho acesso ao que ela vem fazendo. Mas tem sido muito interessante, eu estou indo para a segunda semana acompanhar os trabalhos da Seleção Brasileira, tanto da comissão técnica quanto dos atletas. É formidável, por mais que eu já tenha estado lá bastante tempo, é sempre muito bom ver uma seleção brasileira trabalhando nesse nível de performance, nesse nível de qualidade que trabalha a seleção brasileira comandada pelo técnico Renan Dalzotto. Carlão de Freitas, nosso campeão olímpico, na sua escuta, Carlão. Opa, André, bom dia, boa semana. Você tocou no assunto aí sobre o duelo, né, contra a Argentina. Eu sou um aficionado pelo esporte argentino, né, a maneira como eles encaram. Mas em alguns momentos, a rivalidade sempre existiu, evidente, mas em alguns momentos o Brasil levava uma vantagem até tranquila em relação aos argentinos. Hoje este duelo voltou a ficar muito equilibrado e, como você disse, em algumas partidas os hermanos levam vantagem. O que se deu à volta desse equilíbrio, André? A queda do vôlei brasileiro, o surgimento do vôlei argentino, o ressurgimento, o porquê deste equilíbrio hoje novamente? Carlão, ótima pergunta, como sempre. Não sei te falar, na verdade, não acredito que nós tenhamos uma causa somente ou um motivo. Acho que essa condição é multifatorial.
E vou elencar aqui algumas, tá? Primeiro, uma geração de atletas argentinos muito talentosos que, unidos a uma qualidade já amplamente conhecida pelo mercado internacional, no mercado mundial, no que diz respeito a treinadores, técnicos e professores. Segunda coisa, sim, nós estamos passando por uma fase, não sei se é bem uma fase, mas é um período onde as forças estão equivalentes. Nós tivemos uma VNL, uma Liga das Nações, onde 5, 6, até 7 nações poderiam realmente sair com o título. Então, é uma condição, é um contexto mais equivalente no que diz respeito a forças do voleibol mundial que podem saírem vitoriosas. Segunda coisa, o vôlei também foi impactado pela globalização. Hoje nós temos vários técnicos distribuídos pelo mundo, técnicos brasileiros, técnicos argentinos. O mercado nacional é um mercado que sempre vem recebendo não só atletas estrangeiros, atletas argentinos, como técnicos argentinos, né? Nós temos o caso do Horácio de Leu, nós temos recentemente o caso do Marcelo Mendes, e por aí vai. No feminino isso também acontece. Então, o conhecimento que antes ficava restrito localmente, nos seus países, isso está sendo compartilhado. Vivemos num contexto de abundância de conhecimento, de aprendizado, no que diz respeito ao voleibol também, mas isso acontece em todas as áreas de atuação, do esporte ao ambiente corporativo, por exemplo. E isso foi criando uma cultura, os atletas argentinos também jogando em outros mercados, foram se qualificando, e aí hoje nós temos esse mercado extremamente equilibrado, e quando se fala de América do Sul, então, temos aí Brasil e Argentina liderando esse contexto. O vôlei brasileiro, no que diz respeito a histórico, ainda tem muita vantagem no que diz respeito à biografia, digamos assim. História do voleibol brasileiro não dá para comparar com o voleibol argentino. Eu estou falando de história. Porém, no contexto atual, nós teremos um sul-americano extremamente equilibrado e será decidido nos pequenos detalhes. É isso aí, todo mundo na torcida aqui vibrando muito para que o Brasil mantenha essa hegemonia no sul-americano também. André, que você tem uma grande semana aí de trabalho, que dê tudo certo na viagem. A gente se vê na semana que vem aqui no Toque de Ouro, André Heller. Obrigado, fiquem ligados porque sábado tem estreia do Vôlei Renato no Campeonato Paulista. Segunda que vem falaremos sobre essa estreia tão aguardada. Um abraço para vocês, muito obrigado. Valeu, esse é o nosso grande campeão olímpico André Heller no Toque de Ouro. Agora são 11h31. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. O mercado financeiro manteve a estimativa da taxa básica de juros da economia brasileira em 11,75% para o fim deste ano. Para o fechamento de 2024, a projeção da Selic permaneceu em 9%. As expectativas estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A rede hoteleira Accor está colocando à venda um bloco com 30 prédios da rede da companhia na América do Sul. O negócio deve atrair fundos imobiliários. No mundo, a empresa tem mais de 5.000 hotéis
Em junho deste ano, a Accor anunciou a venda da sede da rede localizada em Paris por 460 milhões de euros. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico. O pré-candidato de extrema-direita, Javier Milei, surpreendeu e foi o grande vencedor das primárias eleitorais argentinas, que são um termômetro para a disputa presidencial. As prévias definem as chapas que vão concorrer no pleito de outubro. Com 97% dos votos apurados, o economista aparece com mais de 30%. Ele está à frente da coalizão de centro-direita e do grupo político do atual governo, que é de esquerda. Entre as promessas de Javier Milei estão o fechamento do Banco Central, a dolarização da economia, o fim da educação gratuita e obrigatória e a desregulamentação do mercado de armas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Antes de falar de Guarani e Ponte, temos muitos assuntos a serem tratados aí sobre o final de semana dos times de Campinas. Fábio Chaib, a grande notícia do final de semana envolve o futuro de Neymar Júnior. O Neymar tomou uma atitude, escolheu um destino. A gente precisa falar sobre isso porque eu acredito ainda que o ciclo do Neymar na seleção não terminou. Né? Embora ele tenha falado depois da Copa que precisava refletir, eu acredito que o Neymar ainda será convocado nesse próximo ciclo de Copa, mas ele vai se juntar aí a grandes astros no futebol árabe, certo, Fábio Chaib? Exatamente, Júlio Nascimento. O Neymar aceitou essa proposta de 2 anos, né, do Al Hilal. Vai fazer exames já nessa semana. A apresentação está prevista para quarta-feira para o time comandado pelo técnico Jorge Jesus. Fica a questão, né, porque especula-se que Neymar já pensa até na volta após o Al Hilal voltar para a Europa para pegar mais condicionamento físico, para pegar mais preparação mesmo para disputar a Copa do Mundo de 2026. A gente sabe que o Campeonato Saudita está sendo agora muitos astros mundiais estão indo para o campeonato da Arábia Saudita, mas não tem um primor técnico assim, né, o campeonato, então questiona-se muito como vai ser a atuação de Neymar, os treinos também, como vai ficar a sua parte técnica e também a preparação física para esse jogador que é tão importante para a seleção brasileira. Fica essa questão, se Neymar vai poder desempenhar da melhor forma possível, vai ser apenas um coadjuvante agora na seleção brasileira. Lógico, o Vini Júnior já estava passando ele nessa responsabilidade de protagonista, mas agora fica essa questão, porque a forma física e principalmente o tempo de jogo, essas questões ligadas aos treinamentos também podem fazer muita diferença pensando em futuro da seleção brasileira, né? E aí, Carlão? Ô, Carlão, eu tava pensando aqui, né? Se todo mundo tá indo pro futebol árabe, o futebol árabe tá investindo muito, tá contratando vários craques, não tem uma chance, mesmo que seja mínima, do nível do campeonato árabe melhorar com tantas estrelas por lá, Carlão? Ô, Julião, eu acho que isso só o tempo poderá dizer, porque o que está acontecendo hoje com o futebol saudita é meio que semelhante ao que aconteceu com o futebol chinês, né? Há algum tempo atrás, quando os chineses vieram ao Brasil, levaram praticamente todo o time do Corinthians, Luiz Fabiano, outros jogadores famosos também, e de repente foi perdendo, né, todo esse encanto, embora tenha muito dinheiro. E na Arábia eles sempre vão ter dinheiro e tal, mas não sei se eu ainda estou enxergando como um modismo. Tá? Eu acho que é só o tempo. De repente, 1, 2 anos, esse futebol possa se fortalecer, mas eu acho que é um modismo financeiro. As cifras são absurdas, né? Quando você se depara com esses valores, 320 milhões de euros, 1,7 bilhão de reais, sabe? São cifras astronômicas e que seduzem qualquer ser humano. Agora, Júlio, amigos da CBN, esportivamente é frustrante, né? Em termos de Neymar, esportivamente é muito frustrante.
Quando a gente tem aí a expectativa do Neymar realizar mais um ciclo de Copa do Mundo, ser protagonista na seleção brasileira, retornar ao Barcelona, onde estava encaminhada até uma negociação, e aí você se depara com a notícia de que ele vai para o Al Hilal. Financeiramente, ok, eu acho que não sei se algum louco negaria. Agora, o Neymar não precisa de dinheiro. Esportivamente, ele precisa provar muito ainda em relação à seleção brasileira, eu digo Copa do Mundo. Então, por isso, não deixa de ser frustrante esta negociação, esta ida do Neymar para o futebol árabe. E com relação à seleção brasileira, o Vini Júnior, eu acho o Vini Júnior gigantesco, tem tudo para ser um protagonista, mas ainda não é. Vamos um pouco com calma com relação ao Vinícius Júnior, protagonista com a camisa da seleção brasileira. Tem tudo mas ainda o Neymar, ele assume esse protagonismo agora. Com a ida para o futebol saudita, a gente não sabe tecnicamente como o menino Ney vai chegar aí nas próximas convocações da seleção brasileira. Perfeito. Bom, vamos falar agora sobre os times de Campinas, né? Tivemos no sábado a Ponte em campo em um jogo extremamente abaixo tecnicamente, né? Pouquíssimas chances e um 0-0 que acabou sendo justo por tudo que Ponte e Botafogo fizeram dentro de campo, né, Lupe? Aquele 0-0 ruim, né, Júlio? Sem emoção, sem nada de atrativo. Um jogo, pra gente nomear aqui, um jogo péssimo das duas equipes, né? O Botafogo assustou com uma bola na trave, tudo isso no segundo tempo, e a Ponte só nos últimos minutos da partida, numa finalização do Eliel, que o goleiro acabou defendendo ali no rebote, também fez a defesa. Já era de se esperar, né? Até na sexta-feira o Carlão falou, provavelmente nós vamos ter aí um 0-0, porque na tabela são os dois piores ataques da competição. Ele só ganha do ABC, que é o Lanterna, né? Marcou 13 gols, Ponte Preta marcou 14 e o Botafogo marcou 15 gols, ou seja, tudo já dava um indicativo que seria um jogo com poucas emoções e o que de fato se concretizou. A Ponte empatou em 0-0 com o Botafogo, foi a 27 pontos, está na 13ª colocação e ainda mantém 7 pontos de vantagem para o primeiro time dentro do Z4, que é a equipe do Tombense, com 20 pontos ganhos. Após a partida, tivemos a oportunidade de conversar com o técnico Pintado, que falou a respeito desse empate sem gols no estádio Santa Cruz. Claro que somar ponto é uma competição matemática, a gente não pode esquecer isso. Somar ponto fora de casa é muito importante. No segundo jogo a gente não leva gols, né? Nosso momento defensivo parece que está melhorando. Eu acho que o resultado do jogo é justo, pelo que as duas equipes fizeram. Mas nós podemos fazer mais. Acho que se a gente acredita um pouco mais na gente, se a gente tem um pouco mais de ambição, a gente poderia buscar essa vitória. As mudanças foram pensando exatamente em atacar, exatamente em buscar ser um pouco mais agressivo. Acho que a primeira mudança talvez tenha dado o resultado que a gente esperava, mas não podemos esquecer de valorizar o coração desse time, a luta, esse time luta até o final. Se a gente acredita um pouco mais, a gente poderia ter saído com o melhor resultado. Eu percebi, até nas estatísticas, uma quantidade maior dos outros jogos de erros de passe, né? É uma coisa que você vai pegar no pé, principalmente nessa semana cheia, para tentar corrigir. Isso é muito importante, né? Porque a gente precisa ter condição, né? Você ter um campo bom para a gente treinar esse tipo de ação. Hoje o passe no futebol é fundamental. Temos que tentar construir melhor esse jogo. A gente consegue em alguns momentos, mas acho que o nosso último terço ele ainda está faltando bastante. Acredito que a gente vai poder melhorar aí com os treinos. Acho que foi um jogo hoje que a gente já colheu alguns frutos, mas, repito, nós já em busca de vitória. A gente tem condições de buscar o melhor resultado também fora de casa. Sei que é uma coisa chata a gente bater nessa tecla do Elvis, né? Hoje não veio, né? Você falou e eu concordo, você precisa das pernas, da criatividade, não das pernas do Elvis, mas ele faz muita falta nesse meio campo da Ponte, né? Só que se ele não tem as pernas, você não pode, por exemplo, trazer ele para cá para jogar. Você falou que conversou com ele, né? Para ter uma conversa, porque a Ponte precisa desse jogador na Série B. Jogadores diferentes fazem a diferença numa competição. Por que ele não veio e se realmente ainda você acredita nele para arrancar nessa Série B, faltando aí poucos jogos, né? Na verdade, a metade já da competição. Já era uma pergunta que eu já esperava, confesso. Na verdade, o Elvis sentiu o joelho, né? Ele teve um desconforto. A gente não quer correr o risco com nenhum atleta nesse momento da competição
qualquer atleta que tem uma lesão mais grave nesse momento acaba perdendo a parte final e a parte importante da competição. Como você falou, o Elvis sim é importante para nós e a gente só sente a falta quando a gente perde, né? E hoje a gente percebeu bem que esse último passe, esse pensador do jogo faltou pra gente, mas nós não podemos depender só do Elvis também. Precisa de mais uma opção ofensiva que a gente tem, que vai melhorar, vai crescer. Repito, o Elvis, a próxima semana, ao meio de semana, deve estar de volta. Vamos cuidar bem da peça importante que a gente tem também. Bom, Júlio, ouvintes da CBN, esse é o técnico Pintado. É claro que a gente perguntou sobre o Elvis, como disse o próprio treinador da Macaca, problema no joelho, ele só volta na próxima semana, né? Na verdade, isso foi no sábado. Acho difícil o retorno dele contra o Ceará, jogo também fora de casa, viagem longa, desgastante. Então fica a expectativa aí para o retorno do camisa 10 da Ponte, que foi desfalque lá em Ribeirão Preto. Macaca volta a campo no domingo, 6 horas da noite, contra o Ceará no Castelão. Ô Carlão, não teve nada assim de positivo para encontrar na atuação da Ponte, né? E nem do Botafogo, foi um 0-0. Assim, quem assistiu o jogo realmente foi penalizado ali com 90 minutos sem futebol. Ô, Júlio, horrível. Horrível. Estrategicamente, em termos de Série B, a gente pode sim valorizar o ponto ganho, a diferença em relação ao Z4 de 7 pontos, o que dá um certo conforto, até para este jogo lá do Castelão contra o Ceará, que vai ser uma parada complicadíssima. Agora, cara, era a camisa da Ponte que estava lá, né? A maneira como... Já é a segunda... Contra o Criciúma foi terrível também. Outro dia contra o Atlético Goianiense, horroroso, sabe? Eu lembro certa feita, Júlio, você foi um participante ativo, assim como o Lupe, na campanha da Série A2, e aquele jogo memorável contra o Novo Horizontino, e na entrevista coletiva, e até no decorrer da competição, o professor Hélio dos Anjos falava sempre, a Ponte ela precisa dar um salto de qualidade, a Ponte ela precisa pensar grande, a Ponte ela tem uma camisa pesada, a Ponte às vezes ela não sabe a força que ela tem. Né? A Série A2 mostrou isso, eu falo em termos de arquibancada, em termos de torcida, em termos de paixão, sabe? Agora, quando você vê uma Ponte Preta covarde lá em Ribeirão Preto, quando você vê uma Ponte Preta sem força ofensiva, quando você vê, com todo respeito, mais uma vez, estrategicamente o resultado foi bom, mas quando você vê um Pintado desesperado aos 49 minutos, acabou! Acabou! Júlio, você não tá jogando contra o Flamengo, tá? E com todo respeito ao Botafogo, que nos deu Sócrates, que tem um estádio maravilhoso, o Lupe conhece muito bem, a torcida fantástica, mas é o Botafogo de Ribeirão, gente. Sabe, você fica desesperado, é uma Ponte jogando atrás da linha da bola, com 3 volantes, não arriscando uma no gol. O seu André, com todo respeito também, mas não ganha uma dividida, sabe? É um cenário devastador pro torcedor pontepretano. Eu creio que a Ponte não vai cair. Acho que a Série B, assim, o caminho da Série B é um caminho de permanência da Ponte. Até por esta diferença e até pela falta de qualidade dos adversários. Mas é um cenário, para quem torce para a Ponte, terrível. A Ponte foi lá em Ribeirão Preto, foi um time covarde. A Ponte parecia aí um time de Série D, parecia um time de segundona de Paulista, sabe? Jogando de uma maneira acovardada. Isso é muito triste. Então aquele salto de qualidade que o visionário Hélio dos Anjos falava durante a Série B, da Série A2, isso não existe e eu acho que pelo andar da carruagem num futuro próximo não vai existir. Pô, sabe o que eu pensei muito no Hélio dos Anjos sábado, Carlão? Eu tava fazendo essa análise sobre a falta de estratégia, né? Até porque eu tinha que fazer uma análise lá pro GE. Globo no dia seguinte, e eu fui justamente nessa linha da apatia tática que a Ponte sofre desde a saída do Hélio dos Anjos, né? Fomos durante um turno aqui críticos ao trabalho do Felipe Moreira, e de fato ele teve ali um período pequeno que ele conseguiu apresentar uma ideia de jogo, e é claro que é um trabalho inicial do Pintado, mas o Hélio, a gente tinha claro uma forma de jogo da Ponte, mesmo que o elenco não fosse o melhor, existia uma estratégia clara e definida com o Hélio dos Anjos, né? Mas a postura, né, Júlio? A postura que é preocupante. A Ponte e Botafogo é um duelo muito tradicional no interior. Na década de 70, Ponte, Botafogo e Guarani eram os esquadrões do futebol paulista, né, no que tange ao interior. Agora, poxa, quando você se depara com um jogo terrível, e aqui a gente fala da Ponte, mas eu tenho certeza que o pessoal de Ribeirão também está preocupado com o que o Botafogo está apresentando,
Mas foi um jogo terrível, um jogo triste, sabe? Um jogo triste, Júlio. Uma Ponte sem postura, uma Ponte acovardada, uma Ponte muito feliz com o empate. Tudo bem, que foi bom realmente, mas muito feliz, saboreando como se fosse uma vitória. Então, aquele salto de qualidade, não só o Hélio dos Anjos, Julião, em outras resenhas, eu já bati papo com o Cajá, já bati papo com o Marcinho, que hoje é técnico lá do Ituano, né, e são figuras ligadas à Ponte Preta, todos, e fora outras pessoas também. A Ponte, ela tem força para dar um salto de qualidade, mas ela não dá, Júlio, sabe? Ela vai em Ribeirão Preto, ela vai lá como o Quixaramobim Futebol Clube, rezando para terminar o jogo, não arriscando uma bola no gol, sabe? Aí daqui a pouco eu abro aqui a página do GE, que você conduz com muita maestria, aí você, tô até mudando de assunto, tal a irritação que eu tenho com relação a esse momento da Ponte. Aí você vai na Copa Paulista, mais uma vez não ganha, sabe? É uma camisa pesada para você vender a ideia pro torcedor que vai ganhar a competição para voltar para a Copa do Brasil, o time não soma um ponto, Júlio. Sabe? Então esse pessoal, ele joga a camisa da Ponte Preta no lixo. Vai a Ribeirão Preto desesperadamente para empatar e comemora como se fosse um título. Vai nessa Copa Paulista, monta um time mambembe, uma vergonha. Eu não sei o que vai ser depois com esse time aí. Se não pagar esses caras, vai entrar na justiça. Então, cara, é um momento... Olha, eu vou falar para você. Pós-Série A2 é um dos momentos mais tristes da história da Ponte Preta. E o que eu vi em Ribeirão Preto, ainda bem que eu estava aqui, mas o Lupe acompanhou em loco, foi uma das partidas mais terríveis que eu acompanhei da Ponte Preta também. Muito bem, ó. Antes do break, daqui a pouco tem informações do Guarani. Fábio Chaib tem uma informação quente sobre semifinal de Copa do Brasil, pois não, Fábio? Pois é, Júnior, foi definida, a CBF definiu a arbitragem para os duelos de quarta-feira, os duelos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio terá a arbitragem de Braulio da Silva Machado, o Braulio que lá no começo da competição errou naquele jogo do Botafogo e Sergipe, né? Teve toda uma contestação sobre o trabalho dele. Ganhou de presente, então, apitar a semifinal entre Flamengo e Grêmio no Maracanã, no próxima quarta-feira, 9h30 da noite. Já São Paulo e Corinthians, o clássico paulista, o clássico majestoso, terá a arbitragem de Rafael Claus, um dos melhores árbitros da atualidade, né? Boa, Claus então apita o clássico majestoso quarta-feira no Morumbi. Agora são 11h50. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Regional do Agasalho 2023 chegou ao fim e foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram e ajudaram quem mais precisa. Foram 248 toneladas de itens arrecadados, entre roupas, cobertores, agasalhos, sapatos e alimentos. Fica aqui nosso enorme agradecimento a todo mundo que doou e a parceria de todas as prefeituras. Cada um de vocês fez a diferença. Campanha Regional do Agasalho 2023. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. E Guarani, em dia de festa, muitas homenagens. Aliás, parabenizar a diretoria do Guarani pelas homenagens aos jogadores
que participaram da campanha de 1978, um momento muito emblemático ontem antes da bola rolar. Como disse o André Heller, né, Lupe? O problema é que a bola às vezes é redonda demais, né? E aí a festa ontem não foi completa porque dentro de campo o Guarani decepcionou demais contra o Juventude, Lupe. É verdade, Júlio. E sabe o que aconteceu para o Guarani sair derrotado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa para o Juventude? Um ruído na comunicação. Sim. A festa estava preparada, uma grande expectativa por parte do torcedor. Dia dos Pais, almoço mais cedo, torcedor foi até o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, como você disse, homenagens aos atletas que conquistaram o título em 78, 45 anos dessa grande conquista. Só que aí quando a bola rolou, ela ficou redonda demais, tanto para o Alan Santos quanto para o Pegorari, que na minha opinião, que entendo pouco de futebol, daqui a pouco o Carlão vai falar com mais sapiência sobre o lance, o erro foi mais do Pegorari do que do Alan Santos. Bom, enfim, Guarani perdeu um confronto direto para o Juventude, 1-0 para o time gaúcho, o Eric marcou o gol depois dessa bobeira da defesa da zaga, da defesa do Guarani. Com esse resultado, o Juventude passa o Guarani na tabela de classificação. O time jaconeiro é o 5º colocado com 39 pontos, já o Guarani está na 7ª colocação com 37. O Criciúma, que é o 4º colocado, tem 41. Portanto, aí são 4 pontos de desvantagem que o Guarani tem para o 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Humberto Louser falou em entrevista coletiva e também pontuou esse lance, que foi crucial para o resultado. O jogo, primeiro tempo, um volume absurdo. Conseguimos neutralizar as ações do adversário, uma equipe muito bem treinada, uma equipe qualificada, que é a segunda melhor campanha fora de casa. E no primeiro tempo não tivemos susto algum, conseguimos neutralizar os pontos fortes do adversário e criamos um volume, 10 finalizações, entrando no último terço muitas vezes, só que nós não tivemos a eficácia para poder levar o jogo para o intervalo com uma vantagem. Poderia ser até de 2 gols de diferença pelo aquilo que nós criamos. Segundo tempo, até sofremos o gol, a equipe vinha jogando, tivemos algumas dificuldades para interpretar o jogo, perdemos 2 atletas por questão de lesão no intervalo, demora um pouquinho mais para que esses atletas que entraram se conectassem ao jogo, aquilo que o jogo estava pedindo, é natural, mas mesmo assim a gente estava com volume, sem tomar nenhum tipo de susto. Não estava com a mesma agressividade como nós terminamos o primeiro tempo, mas estava com o controle da partida. E a partir do momento que nós sofremos o gol, a equipe desorganizou um pouco, ficou mais ansiosa, as coisas acabaram não acontecendo e a gente lamenta o resultado de derrota. Não era aquilo que nós trabalhamos para poder conquistar e aquilo que nós apresentamos também, como eu falei anteriormente. Agora é descansar e a partir de amanhã já pensar no próximo adversário, que é o Sport, para que a gente possa fazer um grande jogo e dessa vez ter eficácia e conseguir assim o nosso resultado de vitória. Essa é a nossa vida e quem chega nesse nível já passou por muitas coisas. Lógico que ninguém treina, ninguém trabalha, ninguém se prepara para errar. E o futebol é um jogo de erro. Então, é como eu reajo a ele. Então, o Alan é um atleta maduro, um atleta experiente, já nos ajudou muito e tem nos ajudado no nosso dia a dia, não errou porque quis, foi uma fatalidade, uma infelicidade e a responsabilidade é de todos nós. Então, como eu falei anteriormente, quando a gente ganha todos, quem faz o gol, ele não é o herói, não foi ele que fez o gol, de fato quem fez o gol foi a equipe, e quando a gente sofre o gol também, é da mesma maneira, não é aquele que erra, é todo o sistema, é todo o grupo que errou. Então, um atleta maduro, experiente, todos já dando força para ele, mostrando o caráter desse grupo, engajamento, comprometimento, e assim nós vamos seguindo. Nós vamos trabalhar bastante, os pés no chão, como sempre estivemos, nos momentos que a gente estava conquistando vitórias em cima de vitórias, e um momento agora de aprendizado, de reflexão, de ajuste, para que a gente possa voltar a vencer. Esse Humberto Louser, Guarani volta a campo na sexta-feira, dia 18 de agosto, 21h30, para enfrentar o Sport. E aí, Carlão, festa ontem no Guarani poderia ser maior, né, com um resultado positivo, mas essa falha do Alan Santos com o Pegorari, a falha de comunicação,
de fato determinou a vitória do Juventude ontem. Professor Gersinho, eterno assistente de Vadão, sempre falava: o futebol é maravilhoso, te proporciona viagens, te proporciona hotéis maravilhosos, te proporciona jantares sensacionais, o que atrapalha é o jogo. E ontem, um domingo de Dia dos Pais, sensacional, maravilhoso, brinco de ouro movimentado, comemoração 78, mas teve o jogo. E o jogo atrapalhou um pouco o domingo do Bugrino. O Guarani deixou de matar a partida, desperdiçou muitas oportunidades que não podem ser desperdiçadas, ainda mais num jogo tão pesado, tão difícil contra o Juventude. E Abelardo Barbosa já dizia, o eterno Chacrinha: quem não comunica se estrumbica. Por que isso? Porque faltou, na minha visão, o grito do Pegorari, faltou entendimento com o Alan Santos. Pegorari, no meu entender, estou com o Lupe, acho que falhou tão absurdamente como o Alan Santos. Faltou eu aqui, sabe? E outra, o seu Alan Santos também recuar na direção do gol. Então são algumas situações imperdoáveis que culminaram aí no gol do Juventude. Então faltou um entendimento, faltou um entrosamento e faltou a comunicação. Né? Pegorari se precipitou, mas deveria ter saído gritando ali para que o Alan Santos não recuasse da maneira que recuou, meu caro Júlio Nascimento. Muito bem. No Arena, falaremos muito sobre o final de semana do futebol campineiro, que de fato não foi positivo. Apenas um ponto somado aí com Ponte e Guarani. E agora mais uma semana cheia, então a gente vai ter bastante tempo para projetar aí as próximas rodadas. Senhores, grande abraço, ótima semana a todos vocês. Amanhã tem mais CBN Esportes às 11 horas da manhã e hoje às 4 tem o Arena. Até lá. Valeu. Falou! CBN Esportes Campinas.